Ó Deus, nos salve esta casa santa. Santa, Onde Deus fez a sua morada. Onde mora o cálice vento e a hóstia consagrada. Chega então ali. Você da frente. Tá então, senta. Pessoal, nesse vídeo hoje, o Márcio tá rodando ele? Não, Roda acabou. agora. Acabou a água. Não tem um pouco mais? Não? Acabou a água. Acabou. Põe um cafezinho na mão. Cafezinho em cima da mesa, por favor. Eu também. Então, traz aqui um copinho pra nós dividir. Os filhos da casa hoje perguntaram, quiseram fazer umas perguntas, né, no bate-papo de hoje. E que eles têm algumas dúvidas, e talvez sejam as dúvidas que muito irmão e muita irmã aí fora também tem. Então vamos tentar, da melhor maneira, da maneira mais simples, tentar responder o que eles tiverem de questões, que talvez seja a mesma questão que os irmãos têm fora. Então fique à vontade, a primeira pergunta vai para quem? É o Rafael. Rafael, O que é um médium? o médium. Bom, o médium, no entendimento primeiro da doutrina dos espíritos, do grande Allan Kardec, o médium é um meio, é o intermediário, aquela pessoa, aquele ser que serve de ponte, de passagem, de meio, para que o plano espiritual, as mensagens espirituais ou os seres espirituais transmitir as suas mensagens e assim poder ajudar a coletividade em volta. Então o médium, principalmente, ele é um meio, né? Há vários tipos de médium e vários graus de mediunidade que cada médium possui. Existem alguns médiums que têm vários tipos dessa mediunidade. Existem médios também que têm a mediunidade adormecida, mais tranquila, e aqueles que têm a coisa mais despertada. Mas só é médium, considerado médium de fato, quando a pessoa começa a trabalhar essa mediunidade, desenvolver essa mediunidade, e principalmente desenvolvido, né? Porque não precisa estar em religião nenhuma para ser médium, em ordem nenhuma, porque o grau de mediunidade, talvez, mediunidade, todos nós tenhamos em grau maior ou menor, ou adormecida ou desperta. E por algum fator físico ou natural, desperta aquela mediunidade e ela fica mais atenta, mais aberta, né? Mas entendemos também que existe também alguns médios ou alguma mediunidade que vem de uma outra passagem terrena e que agora a pessoa vem com a função de meio, de ponte, para poder fazer aquela passagem, aquela função, aquela junção que ela não fez ou deixou de fazer numa outra existência física. E com esse dom, vamos dizer, eu acredito que a mediunidade é um dom. Com esse dom, com essa ferramenta, ela pode ajudar ela a evoluir. E talvez ajudar a comunidade a evoluir que ela se encontra, ou a família que ela se encontra. Muitas vezes a mediunidade também vem nesse ponto, né? Deus, na sua perfeita criação, Ele deixou que essa ferramenta existisse no mundo, no ser humano, para que fosse um fator agregador, um fator de unir. Às vezes a única coisa que une uma comunidade gigante é a função mediúnica que há neles. Assim como sabemos que os espíritos se unem por simpatia, às vezes a simpatia mediúnica que há neles é que une eles.
Talvez seja às vezes a única coisa parecida entre eles. Então é mais uma ferramenta que Deus coloca na humanidade, no mundo do ser humano, para que possa fazer evoluir aquela comunidade, aquela família, aquele espaço pequeno de humanidade que há naquele local. Né? Eu creio que a mediunidade ela é um dom, é uma ferramenta que alguns seres humanos vêm com ela mais afiada, vêm sabendo utilizar aquela ferramenta, tem o domínio daquela ferramenta, e alguns que até têm aquela ferramenta, mas não sabem usá-la, ou nunca resolveram utilizá-la. Talvez em algum momento da vida, talvez eles vão precisar usar aquela ferramenta e vão utilizar ela. Né? Para o plano espiritual, para o além, vamos dizer assim, essa ferramenta é como os meios de comunicações, é como o próprio celular, o próprio rádio, a televisão, a internet, o computador. É onde eles vão utilizar essa ferramenta para poder se comunicar com o ser humano. Por isso que a gente compara muitas vezes a mediunidade como se o médium tivesse uma anteninha invisível para captar tudo que está no universo, no plano não físico, né? E ele pode. Então, quanto mais podado, quanto mais instruído, quanto mais estiver capacitado o médium, melhor ele vai dar essa informação, vai captar melhor essa informação. Né? Aí, claro, o ideal para qualquer um que tenha essa dúvida, procurar no Livro dos Médiuns já. O Sr. Allan Kardec, com o grupo espírita lá em 1864, quando surgiu o Espiritismo nas obras básicas, já fez no grupo dele um livro que era para os médiuns que pudessem ler, entender a mediunidade, entender o que é ser médium, o papel do médium, e entender os tipos, que são dezenas, talvez centenas, de tipos de mediunidade. Elas não são iguais. Vai haver a mediunidade, algumas que eu sei, da audiência, a pessoa que parece que ouve, da vidência, aquela que parece que vê, aquela comunicação que vem mais, aquela que da incorporação ou da radiação que o médium, como se o espírito estivesse com ele, formalizado e vai dar informação. Né? Isso conforme a evolução do mecanismo que é o médium. Então o médium é um objeto como se fosse mecânico para o plano espiritual poder trazer a sua mensagem. E muitos irmãos falam que o médium, que é uma coisa mais bonita, que eu acho que o médium é uma ponte, como se houvesse aqui o plano físico e o plano espiritual, então o médium fica aquela, vamos dizer assim, aquela para poder chegar até aqui. Então, para o médium não ser muito exibido e não ser muito orgulhoso, ele é apenas uma ponte que vai fazer a ligação desses dois mundos. Tão bonito isso, né? Eu acho que é uma definição mais bonita que tem. O médium é apenas uma ponte, um meio, onde vai vir, ou uma anteninha que vai captar. Tipo um roteador, né? Tipo um roteador, olha o jovem falando, né? A língua jovem. Ele é um roteador. Então a internet está aí. Está cheio de ondas hertzianas e ondas de vários tipos passando por nós, curtas, longas, e basta ter um transmissor, um receptor, para nós podermos receber, né? E depois o roteador e depois a mediunidade do médium transformar aquilo numa comunicação, falando, verbal, física, de som, de imagem, enfim, né? Então, dentro já da religião, aí cada médium, conforme a crença ou a religião que ele tiver, ele vai dar esse tipo de comunicação. Ou se não tiver religião nenhuma, vai dar aquela comunicação daqueles seres que estão no além. Não sei se deu para explicar. Mas então fica a dica, meus irmãos. Livro dos Médiuns. Você vai encontrar tudo sobre os médiuns e tudo sobre o tipo de mediunidade. Independente da crença da pessoa, o Espiritismo é uma filosofia, antes de ser uma religião. Que religião é aquilo que os seres humanos praticam, mas as obras, elas são filosóficas. Toda e qualquer outra crença
deveria se nortear, porque não se escreveu nada maior que isso. Talvez um dia, se um grupo de espíritos e religiosos se reunirem para reformar o livro dos médiuns, ou criar um novo, e aquilo for realmente conhecimento maior, pelas tecnologias de hoje, que muitas não haviam naquela época, não haviam no físico, no além já existiam. Então, talvez vai, né? Um dos maiores médiuns no Brasil, que escreveu mais de 400 obras, o grande Chico Xavier, que foi, além de ser, acredito, a melhor ferramenta, o melhor médium, foi o médium mais simples, mais humilde. Então foi a melhor ferramenta que esse plano espiritual utilizou, né? E como pessoa, como ser humano, ele sempre se manteve um médium gourmet, vamos dizer assim, né? Um grande médium, Chico Xavier, com certeza, e depois tem outros médios um pouco mais abaixo, e alguns até com nomes desconhecidos também. Então, ver se a pessoa é um bom médium pela simplicidade dele, pela humildade dele. Não quer dizer que o ser ponte, o ser médium, vai ser um cara perfeito. Ele vai ter defeitos. Até porque também o médium, pelas experiências dele, contato com o plano espiritual, muitas vezes ele vai ser assediado por os espíritos também que não têm aquela luz. E se ele não fazer o orar e vigiar, que é o que a arma que desde Jesus nos diz, a grande ferramenta que temos para não errar tanto, se ele se desconectar do orar e vigiar, ele pode se perder no caminho. Né? Muitos médios estão perdidos no caminho, se perderam no caminho da mediunidade porque foram para o lado errado. E também há muitos que não sabem que são médios, ou que a família não aceitou pela crença que teve, e ele, como médium aberto, conectivo a tudo, foi colocado muitas vezes no manicômio, numa casa de doentes mentais, de pessoas com problemas mentais, e ali ele ficou aprisionado quase, que antigamente era quase uma prisão, essas casas, né? Eu vou tomar para cá, ó. Fazer um pouquinho aqui, né? Então, muitas vezes é necessário virar para o lado da barba um pouquinho mais. Então, buscando a perfeição, né? Falando em perfeição, então o médico tem que ser observador nisso. Errar, meus irmãos, minhas irmãs, é normal. Nós erraremos milhares de vezes. Mas o importante é que quando a gente erra, a gente procure errar menos e procure tentar não errar novamente naquele erro. Vamos repetir? Claro que vamos repetir aquele erro, porque somos criaturas ainda com muitas imperfeições, mas tentar corrigir. Porque quando a gente corrige algum erro, ou algum vício, ou alguma inferioridade nossa, a gente já passa uma comunicação mais evoluída. O que vai se aproximar do médium, e ele vai cada vez mais vibrar ou colocar a sua anteninha, conforme ele se encontra. Né? Por exemplo, se o médium for muito relaxado com essas coisas, ele vai simpatizar com os espíritos mais relaxados. Se o médium tiver mais sintonia com os animais, ele vai na simpatia, porque os espíritos, nunca vamos esquecer, os espíritos se aproximam até nós, por simpatia. A lei que mais, o magnetismo que mais coloca os espíritos perto das pessoas é por simpatia. Magnetismo simpáticos. Então, o médium é aquele que, por exemplo, que mais gostar do gato, ele vai aproximar de espíritos que gostam do gato. Claro que talvez ele possa também aproximar de um espírito que não gosta do gato para influir a energia para ele maltratar o gato. Esse cara, vou imitar que esse cara gosta muito de gato, eu não gosto de gato, chuta esse gato, entendeu? E se o médium tiver forte sintonia, talvez ele possa pegar aquela informação sem filtrar, sem orar e vigiar, e ele pode passar de alguém que amava o gato a maltratar o gato, conforme a influência, conforme a vigilância, a vigia daquele médium com a sua mediunidade ou com as suas comunicações. Nunca esquecemos, somos imperfeitos. Então temos que ter a simplicidade e a humildade para nos corrigirmos diariamente, momentaneamente, e fazer
o meia-culpa, de fazer a autoanálise, nos vigiar o que nós estamos fazendo, que tipo de comunicação estamos recebendo, o porquê dos porquês, como eu digo. Acho que eu passei um pouco da tua pergunta.